Salve, salve, criaturas. Certinho? Então, hoje fazendo o Dark Vlog, ele atrasou um pouco, eu sei, mas é porque teve várias complicações, jogos que não saíram, um monte de coisa, e isso me atrapalhou um pouco na hora dessas gravações do Dark Vlog. E agora, minha placa de vídeo queimou, então complicou mais ainda um pouco a situação, mas vou fazer o que dá para fazer. Então, primeiramente, bem-vindos ao Dark Gate. Eu sou Marcelo. Se você gosta de RPG e terror, pense em se inscrever nesse canal, deixar seu like e compartilhar para aquele seu amigo que também gosta de RPG e terror. Aqui temos sessão de jogo, falamos de confecção de mundos, personagens, um monte de coisa, tudo relacionado a RPG e terror. Então, bora para o assunto de hoje. O assunto de hoje é que eu estou fazendo uma parte de uma campanha de vampiro. Ainda não sei se V5 ou V20. Provavelmente vai ser V20. Lá na Twitch. O processo todo criativo eu estou fazendo lá. Tá bem interessante. É uma coisa diferente, porque a Twitch do Dark Gate estava parada, estava abandonada. Então eu resolvi botar todo esse conteúdo de make yourself, de criação, tudo lá. Porque lá eu posso ficar horas fazendo live ali, que não vai ter muito problema. E aqui eu deixo só os jogos e o vlog, tudo por aqui. Então, durante esse processo me veio essa ideia de fazer esse vlog daqui, porque lá eu estou fazendo uma mesa em Portugal em 74. 74 é uma. Peraí que meu celular está vibrando. Não vibre, meu querido. Só um minutinho. Porque essa hora o spam corre solto aqui. Vai terminando o horário, já viu. Então, eu pensei, vou fazer uma mesa em Portugal em 1974. Que em 74 foi a Revolução dos Cravos, que foi uma parte importante de Portugal, que foi quando ele se libertou da ditadura. E eu pensei muito, putz, como seria uma aventura nesse local? Porque esse local é próximo a nós brasileiros, mas totalmente desconhecido por nós brasileiros. Então eu falei, cara, vou fazer isso. Porque que lado os vampiros tomariam nesse local? Eles ficavam do lado da ditadura? Será que eles ficariam no lugar dos libertários? Ou será que eles ficariam jogando nos dois lados? Acho que é algo a se pensar, que eu achei que seria muito interessante fazer. E para isso eu precisei usar um recurso demasiadamente complexo chamado Wikipédia. Pois é. Eu sei que a Wikipédia não é confiável, tem todos os vários defeitos e blá blá blá, mas é um jogo de fantasia, então, né? Acho que vale a pena. A fantasia da Wikipédia junto com a fantasia tua não vai fazer diferença. Não, de certa forma tem alguma verdade na Wikipédia. Né? E aí eu falei, beleza, vamos fazer. Comecei a fazer em 74, tive a ideia. E cara, eu vi que eu precisava ler mais, precisava ir mais para trás. Como vampiros são pessoas eternas, vampiros são pessoas que vivem durante muito tempo, pegar 10, 20 anos para trás não ia ser suficiente. Então, pesquisei a história de Portugal desde a Idade Média. Peguei a invasão dos mouros, foi ali que eu pensei, putz, é uma boa oportunidade para introduzir os assamitas na história. Depois, com a expulsão dos assamitas, eu achei que seria melhor ali introduzir os tremeres. E
teve Bruhá. No início, com a invasão dos romanos, eu introduzi os Bruhá. Depois veio os mouros, eu introduzi os assamitas. Para depois introduzir Tremeres, Ventrus e por aí foi. Tudo lendo a história de Portugal. Eu descobri que em Portugal tem uma área muito grande, uma área celta, né, onde os celtas viviam. E desse fato da história, eu puxei que aquele local poderia ser um local mágico, um local sagrado. Principalmente para os lobisomens. E esse Tremere queria esse local sagrado, essa coisa para ele, esse poder mágico. E, cara, isso foi me puxando. Como é que um Tremere conseguiria pegar esse local mágico? Tal? Então ele cria uma briga entre um regente local, regente daquela região, que era um vampiro, se não me engano era um Bruhá. Se não me engano, acho que era um Bruhá. Ele pega esse Bruhá e joga ele contra os lobisomens e vice-versa. Então me veio a ideia de que essa guerra vai ser uma guerra longa entre os dois. E isso despendaria muito dinheiro por parte do regente vampírico. Esse regente. E aí, veja bem, uma coisa foi puxando a outra. E puxou que com o dinheiro dele acabando, ele precisaria de novos recursos. Então ele começa a explorar novos locais, ele incentiva a exploração portuguesa por novos recursos, de forma a ele conseguir mais prata para continuar a guerra dele. Com o passar do tempo, isso começa a se transformar nas grandes navegações. Enquanto os humanos traziam temperos e especiarias para eles, os vampiros utilizavam das navegações para trazer a prata. Essa prata seria usada para a guerra contra os lobisomens. Então, eu acho que é importante, muita gente não gosta ou prefere utilizar já o cenário pronto. Eu não gosto de usar o cenário pronto de vampiro, porque tem jogador que ele tem decorado o cenário de vampiro. Então, se você bota que o príncipe de Nova York, entendeu, não é quem ele acha que quem ele leu que é, ele começa a ficar puto com você. Não, mas o príncipe de Nova York é outro cara, bababá, bababá. Começa a te falar. Isso quando não existe um metajogo, até involuntário. Não que o jogador queira fazer metajogo. Alguns até querem. Mas uma boa parte ele faz involuntariamente. Ele vê um vampiro, quando eu falo o nome do vampiro para ele, ele já sabe quem é aquele vampiro, ele já sabe as ligações que ele tem, já sabe os poderes que ele pode ter. Inconscientemente, ele recusa ou aceita aquele vampiro. Isso, para mim, é complicado. Por isso que eu sempre falo que eu vou fazer a minha própria história. Gente, eu vou fazer a minha própria história. Que aí não tem como. Se eu falar que o príncipe é o João, ele não sabe quem é João, quem João conhece, quais os poderes de João, ele não sabe nada de João. Então isso já deixa o jogador um pouco desconfortável. Isso pode ser bom para o jogador, e ele vai ter novos desafios, mas também pode ser ruim, porque tem jogador que não gosta, justamente porque ele não sabe. É o medo do desconhecido. E aí geralmente ele critica, ele fala, não é igual ao original, blá 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 blá. Aí é muito preciosismo, e a gente sabe que a comunidade de vampiro tem muito desse pessoal. Com esse preciosismo assim de. Então, com essa ideia, eu fui criando esse mundo de vampiro em Portugal em 74, na Idade Média. Eu ainda estou na Idade Média. Era para eu fazer 74, eu já estou fazendo a Idade Média. Por quê? Porque pode ser que os jogadores queiram conhecer o passado vampírico.
Aquele passado pode dar ideias para aqueles jogadores, para eles fazerem alguma coisa, solucionarem algum caso. Né? Então é importante realmente você focar nessa parte histórica. Se você vai fazer um mundo contemporâneo ou do passado, não interessa. Ó, acho que misturar a história que aconteceu real com a história ficcional é bem interessante, que é uma coisa que o Vampiro fez. Né? A grande revolução que o Vampiro fez em 90, quanto D&D e os outros jogos faziam fantasia, não tinha nada a ver com a realidade, você fugia completamente da realidade. E GURPS, Rolemaster, ele trazia a realidade como ela é. Você pega os suplementos de GURPS Roma, GURPS Grécia. Cara, é uma aula de história os livros. Tá? Eles falam alguma coisa de fantasia, mas basicamente é uma aula de história. Então, o vampiro não. O vampiro chegou e falou: beleza, essa é a história. E essa história tem esta fantasia por trás. Então, quando eu vou criar um mundo de vampiro, lobisomem, World of Darkness em si, eu penso o seguinte: essa é a história. O que há por trás? O sobrenatural está agindo como? E aí é que entra toda essa parte de você pesquisar a história, ler livros de história. No caso, né, hoje em dia ninguém mais lê livros de história, mas pode pesquisar em sites de história, fatos que aconteceram. Né? Um fato, pode ser que, por exemplo, houve um fato horrível, né, que é aquele incêndio no Joelma, que é horrível, mas aquilo pode te trazer ideias. Por exemplo, a fazer uma campanha de aparição. É um fato histórico. As pessoas não sabem o que aconteceu. As pessoas sabem o que aconteceu aqui no mundo mundano. Mas e no mundo dos mortos? O que aconteceu? Será que aquilo pode ter sido uma investida do Sabá contra algum membro da Camarilla? De repente, aquele prédio podia ter relacionado à Camarilla e eles atacaram. Você pode pegar a Revolução de 64, por exemplo. Pode ser, de repente, uma investida da Wyrm em lobisomem para ter controle e a destruição dos Garous. Pode ser. Entendeu? Então, fatos históricos, eles te ajudam bastante para você pegar e ter ideias. Eu faço muito isso, é pegar essas ideias de história e tentar jogar no mundo sobrenatural. Então, eu estou fazendo isso. Lá na Twitch você vai ver que o processo é bem mais lento do que aqui. Aqui eu estou falando rápido. E no TikTok, então, eu dei um peteleco só. Porque lá não tem tempo para nada. Então, aqui eu estou falando que leia tudo, pegue a história. A história pode ser um grande incentivador de histórias. Né? História maiúscula pode ser um grande incentivador de histórias minúsculas, né, para o seu jogo. Tô sem ideia, não consigo bolar nada. Começa a ler, né, a história e começa a pensar, tá, e se fosse no meu mundo de World of Darkness? E se fosse no meu mundo de steampunk? Como essa coisa poderia... Como a Inquisição seria se fosse no meu mundo de steampunk? Entendeu? Então a história, ela vai te ajudar muito a trazer isso porque tudo que a gente cria aqui não é nada único e fantástico. Tudo é tirado de algum lugar. Seja história, filmes, leitura, cinema, anime, o que for. Você vai sempre ter a influência de algum lugar. Então, pense bem na hora de fazer sua campanha. Se tivessem ideias, começa a ler a história do país que você
quer fazer, ou do nosso país, que é bem rica. Pega essa história e tenta ver no seu mundo como seria isso. Tenta transformá-la no seu mundo. Você vai ver que vai ser super fácil. Você vai começar a pegar o fio da meada. E quando você pega o fio da meada, a sua imaginação vai. Valeu. Agradeço a todos. Lembre-se, se inscrever, deixa o like, né? Ativa o sininho, faça todo o procedimento do YouTube para ajudar a gente aqui a deslanchar. Valeu! Até a próxima. Tchau.